Capítulo 1. Receita para o autoconhecimento e para o discernimento. Mesmo os gênios ficam atordoados se o problema que procuram resolver relaciona-se com a sua própria pessoa. Não havia dúvida alguma. Paul Kester era um gênio. Sua carreira, conforme ficou evidenciado através das cartas vindas de Nova York, estabeleceu este fato, que não pode ser contestado. Porém, estas cartas, que pediam urgentemente uma consulta comigo, nem de leve deixavam transparecer o problema que havia levado esse gênio a uma situação insustentável. Eu combinei de encontrar Paul na antessala do Beverly Hills Hotel para almoçarmos assim que o avião dele chegasse. A caminho do hotel, eu me peguei pensando no que poderia ter levado alguém tão brilhante a fazer uma viagem tão radical. Voar de Nova York a Los Angeles só para ver um psiquiatra, deixando para trás a esposa, o filho, um escritório de advocacia agitado e todos os outros compromissos. Só uma pessoa muito infeliz e profundamente preocupada faria algo assim. Cheguei ao hotel e Paul Kester ainda não havia chegado. Avisei a portaria para me informar assim que ele chegasse, e então me sentei em uma poltrona na sala de espera. Enquanto aguardava, comecei a relembrar tudo o que sabia sobre ele. Paul havia me enviado um resumo de sua impressionante trajetória. Em 1928, com 14 anos, concluiu o ensino médio. Em 1931, com 17 anos, formou-se em engenharia. Em 1933, com 19 anos, deixou o cargo de assistente de engenheiro em uma construtora de aço. Em 1935, com 21 anos, completou em apenas 2 anos um curso de 4 anos em Ciências Econômicas e Contábeis. Em 1941, com 27 anos, passou 6 anos trabalhando com avaliação em uma renomada firma de contabilidade e obteve sua certificação em contabilidade pública. Em 1945, com 31 anos, deu baixa do exército americano como coronel, após 4 anos de serviço. Em 1947, com 33 anos, formou-se em Direito. Em 1947 até agora, aos 40 anos, tornou-se sócio de um escritório de advocacia com uma renda anual de 4 milhões de cruzeiros, que, para a época, era uma fortuna. Era sem dúvida um histórico acadêmico e profissional notável. Fiquei imaginando como seria esse homem. Fui finalmente chamado por um funcionário do hotel. O Sr. Kester havia chegado e me esperava no balcão da portaria. Me apresentei. Naquele momento, o Sr. Kester falava com o camareiro. Por favor, mande alguém levar estas malas ao meu quarto. Inclua as gorjetas habituais na minha conta. Feito isso, ele se virou para mim, ignorando minha mão estendida para cumprimentá-lo. Suas primeiras palavras foram: enquanto estivermos comendo, direi o que me trouxe até aqui. Em seguida, e de repente, ele corou violentamente, sem razão aparente. Confesso que fiquei um tanto irritado. Pensei, como um homem com maneiras tão bruscas conseguiu construir um escritório de advocacia que lhe rende 4 milhões de cruzeiros anuais? Enquanto o garçom estava à nossa mesa, com caderno e lápis prontos para anotar os pedidos, meu cliente corou novamente. Ele parecia completamente alheio a essas manifestações estranhas. O garçom poderia ser quem fosse, vestido como quisesse, ou até despido, que o Sr. Kester nem notaria. Ele também não percebeu os outros clientes, muitos deles tipos humanos visivelmente interessantes. Em Nova York era inverno, mas como aqui a temperatura estava agradável, eu havia reservado uma mesa no terraço. Me arrependi dessa escolha, pois ele nem sequer olhou ao redor. Nunca havia encontrado uma pessoa tão retraída. À medida que comíamos, fomos nos observando discretamente. Ele não aparentava ter 40 anos. Homens altos e magros raramente demonstram a idade. Percebi que ele tinha dificuldade para comer. Mal conseguia engolir a comida. Claramente, a ideia de precisar se confessar comigo era uma tortura. Está arrependido de ter vindo até aqui? Perguntei. Ele corou. Vocês psiquiatras são leitores de pensamentos? Chamei um garçom e pedi uma garrafa de cerveja para o Sr. Kester. Pareceu-me sem sentido deixá-lo lutar com comida sólida. Ele já havia sofrido bastante. Enquanto esperávamos pela cerveja, procurei uma forma de quebrar aquela barreira de gelo.
Por que você desistiu da carreira de engenheiro para estudar contabilidade? Eu fui promovido muito rápido. Não gosto de dar ordens e gerenciar outras pessoas. Lidar com gente me deixa nervoso. A bebida foi servida e ele bebeu sem prazer. Concluí que ele ficaria tão bem com leite ou qualquer coisa que não precisasse ser mastigada. Detesto dizer aos outros o que fazer. Ele acrescentou. Troquei a engenharia pela contabilidade para me livrar disso. Todo mundo precisa se sustentar, mas não vejo razão para fazer coisas que me levariam ao hospital. Você trabalhou com contabilidade por 6 anos. Por que mudou para direito depois de sair do exército? Durante a guerra, enquanto planejava meu futuro, concluí que qualquer cidadão com o meu tipo de capital estaria apto para direito. Além disso, a firma me dera um cargo executivo, mais pessoas para lidar de novo. Não queria voltar a isso. Então, depois da guerra, estudei direito. Estou advogando há pouco mais de 7 anos. E agora você é sócio da sua firma em Nova York, que lhe rende cerca de 4 milhões anuais. Isso mesmo. E como advogado você consegue manter as pessoas a certa distância, inclusive seus sócios e clientes? Ele corou, então deu um longo gole de cerveja. Não colocaria nesses termos. Acontece que gosto de direito administrativo. E mais, tenho uma excelente secretária executiva. Basta eu dizer o que eu quero e ela resolve. Refleti sobre esta declaração. Em uma de suas cartas, ele mencionou que se casou com uma viúva de guerra em 1943, mãe de um menino de 2 anos. Isso teria alguma relação com sua viagem através do continente para me consultar? Será que ele estava amando outra mulher? Tentei imaginá-lo nessa situação, mas não consegui. Em que tipo de enrascada ele teria se metido? Dificuldades financeiras? Olhei bem para ele de novo. Não poderia ser isso. Só poderia haver uma alternativa. Por que sua esposa quer o divórcio? Perguntei com toda a calma. Esta vez ele não corou. Seu rosto ficou lívido. E a dor que senti era de um homem que acaba de ser atingido de surpresa no estômago. Evidentemente, meu palpite estava certo. Porém, em 1 segundo ele recuperou o controle. Como ela soube que eu vinha consultá-lo? Você escreveu para ela? O garçom trouxe a conta. Você foi a única pessoa a se comunicar comigo, garanti. Você é mesmo um leitor de pensamentos, doutor? Veja se consegue ler mais um pouco. Balancei a cabeça negativamente. E se ela prosseguir, eu me matarei porque ela é tudo que eu tenho para justificar minha existência. Agora você sabe o motivo que me trouxe aqui. Levantamos da mesa. Vamos ao meu escritório e lá eu direi o que está atrapalhando o seu casamento. Parei na Sunset Boulevard, no sinal vermelho. Você se lembra do nosso encontro há 2 horas? Estendi minha mão e você ignorou meu gesto. Peço perdão. Na verdade, não percebi. De qualquer forma, o que isso tem a ver com meu casamento? Não vejo a relação. Discernimento é a capacidade de ver conexões. Se a tubulação de água para de funcionar e você percebe uma ligação entre o defeito e um esgoto entupido, você tem discernimento em engenharia. Se você consegue inventar um esgoto que não entope, revela um grau ainda maior de discernimento em engenharia. E há muitas outras espécies e níveis de discernimento. Quando uma pessoa tem discernimento sobre canos e bombas, dizemos que ela entende do ofício de encanador. Quando uma pessoa tem discernimento psicológico, dizemos que ela entende da natureza humana. Paul Kester não entendia a natureza humana, nem a própria, nem a de sua esposa. Por isso, ele se metia em situações que o deixavam desesperadamente infeliz. Deixei meu carro no estacionamento e fomos ao meu consultório. Expliquei a Paul Kester a relação entre ele não ter notado minha mão estendida para saudá-lo e a ameaça de divórcio de sua esposa. Resumia-se nisso. Ele não reconhecia todos os aspectos emocionais da vida. Ele se retraía para não ter proximidade com as pessoas. Essa era a explicação para ter viajado através do continente para me encontrar e, uma vez em minha presença, ter evitado me olhar. Quantas vezes ele teria afastado a esposa e o enteado com essa mesma atitude? Mas você com certeza sabia o quanto a entrevista era importante para mim. Não preciso de um aperto de mão para provar isso, ele argumentou. Era tão importante que eu nem conseguia comer, nem conseguia falar. Realmente, eu sabia. Faz parte do meu trabalho saber dessas coisas. Mas não quero dizer que gostaria de viver com uma pessoa que habitualmente levantasse uma barreira entre o meu estado de ânimo ou sentimento e sua reação negativa. Uma geladeira é um ótimo e fiel servidor, mas não dispensa nenhum prazer a quem a beijar. Se você quer que sua esposa o ame tanto quanto você a ama, é necessário que você se torne progressivamente mais observador das pequenas pistas que indicam o que ela está pensando ou sentindo, eu lhe disse.
E o mesmo se aplica ao seu enteado, neste caso, porém, em dose maior. Você só poderá adquirir o discernimento dos sentimentos alheios quando chegar a se conhecer a si mesmo. Continuei. Por que você puxa essa cortina preta entre você e as outras pessoas? Você sabe que quer carinho e atenção, o que o impede de ir buscá-los? É verdade que quando eu disse a Kester que ele desejava calor humano e afeto, eu estava lisonjeando. Na verdade, ele nem sabia o que precisava pedir. Não sabia por que sua esposa estava descontente com ele. Tão profunda era a sua ignorância da natureza humana que ele estava certo de uma única coisa: o pânico diante do suicídio quando ameaçado de divórcio. Kester nunca teve uma oportunidade normal de estudar a natureza humana. Ele sempre esteve 3 a 4 anos adiantado em seus estudos. Muito jovem para participar dos interesses de seus colegas de classe, muito avançado nos estudos para participar dos interesses de seu grupo etário. De certa forma, ele sempre foi um exilado. Como poderia aprender a forma como as outras pessoas pensam e sentem se nunca lhe foi permitido participar de seus jogos, suas confidências, seus medos de fracasso nos estudos? Ele nunca participou de brincadeiras, de segredos, e nunca temeu o fracasso. Tudo o que ele sabia sobre as outras pessoas é que elas podiam ser cruéis. Tudo o que ele sabia sobre conviver com os outros resumia-se no conceito de que, desde que fossem mantidas a uma certa distância, elas não poderiam machucá-lo. E assim, Paul Kester mantinha o resto do mundo à distância. Para obter resultados em qualquer situação que esteja provocando seu declínio, antes de mais nada você precisa saber o que quer. Seguida, fazer um levantamento de todos os fatores que estão provocando essa situação para determinar que obstáculos o impedem de conseguir o que deseja. Como você mesmo faz parte da situação, é preciso dar uma olhada em seu íntimo, onde talvez encontre alguns dos obstáculos que estão bloqueando seu caminho. Sua providência final em direção à felicidade será remover ou superar os obstáculos. Em outras palavras, felicidade requer ação apropriada baseada em discernimento. Em engenharia civil, em contabilidade e em direito administrativo, Paul Kester possuía discernimento de gênio. Mesmo assim, com todo o sucesso que obtivera, continuaria a ser um homem infeliz até que atingisse um discernimento psicológico, que, junto àquelas habilidades indispensáveis, pudesse movimentar sua vida em um sentido positivo. Discernimento. Discernimento. É disso que vocês todos falam. Já li uma dúzia de livros sobre psiquiatria e ainda não sei o que querem dizer com essa palavra. Tenho uma suspeita de que não sabem sobre o que estão falando. Exatamente o que é discernimento. Ele sabia que pessoas infelizes são problemas para si mesmas e para todos que têm contato com elas. Contagiam os outros com suas tristezas. Um homem feliz é como se estivesse espalhando luz do sol. Ele é sempre bem-vindo. A pessoa infeliz é apenas tolerada, da mesma forma que alguém com um resfriado forte entra num escritório abafado. Ninguém deseja sua presença ali. Esses conhecimentos não contribuíram para a felicidade de Paul Kester. Em sua defesa, ele disse que não era por sua vontade que era infeliz. Pelo modo de pensar, ele apenas não podia evitar a infelicidade. Você também seria infeliz se estivesse no meu lugar. E acrescentou, talvez eu seja um problema para minha esposa, mas sou um problema maior para mim mesmo. As pessoas se tornam infelizes quando se metem em complicações das quais não conseguem sair. E as pessoas infelizes estão sempre se envolvendo em complicações. Elas repetem os erros e as loucuras, e então, para aumentar sua infelicidade, começam a se auto-sabotar até ficarem exaustas. Tudo isso por terem cometido os erros. Elas estão constantemente se culpando. Dessa forma, multiplicam com o sentimento de culpa a mortificação de terem fracassado. E o resultado do embaraço multiplicado pelo sentimento de culpa resulta em maior infelicidade. Por exemplo, nossos amigos infelizes podem beber álcool demais, ou comer pratos muito processados, ou talvez emprestem dinheiro que nunca será devolvido, ou podem se casar com a pessoa errada, se divorciar e casar novamente com o mesmo tipo de pessoa e se divorciar de novo. Mesmo que digam, nunca mais, aprendi a lição da maneira mais difícil, já estão prestes a repetir os mesmos erros anteriores. O que há de errado com essas pessoas, então? Será que nunca poderão aprender? Falta-lhes discernimento. Nunca aprenderam a juntar os pedaços de suas vidas em um conjunto que forme uma figura completa e satisfatória. Kester ouvia pacientemente enquanto eu explicava, e a essa altura virou-se para mim com a atitude de um advogado exigindo uma resposta de uma testemunha relutante. Você está fugindo da minha pergunta, doutor.
Sou um homem que precisa saber onde vai antes de se preparar para partir. Você diz que eu devo procurar discernimento. Insisto em saber o que é discernimento. Afinal, o que é discernimento? A pergunta de Paul Kester ecoa em muitos de nós que buscamos clareza para superar a angústia da vida. Na próxima parte, vamos mergulhar na essência do discernimento psicológico e descobrir como essa chave pode abrir as portas para uma compreensão profunda da natureza humana e para o verdadeiro bem-estar mental. Para não perder a resposta a essa questão fundamental e continuar sua jornada de iluminação, inscreva-se no canal e ative o sino. Deixe também o seu gostei, se esta reflexão trouxe luz à sua mente.